Iniciando, então, sempre gosto de contextualizar. O que é diástase abdominal? Diástase abdominal é o afastamento dos músculos reto-abdominais. O músculo ele não é grudadinho um no outro, ele tem um leve afastamento naturalmente e dependendo do que a pessoa faz ou do que aconteceu, do histórico, né, de vida dessa pessoa, essa pessoa pode afastar, ter esse afastamento ainda maior, que é o que a gente chama de diástase. A diástase fisiológica é realmente esse afastamento natural, um afastamento bem assim, pequeno, né? Agora, a diástase patológica é esse afastamento um pouco maior, que é a diástase aí que a gente se preocupa mais, tá? E assim, as pessoas que têm essa diástase patológica, elas devem tomar algum cuidado, vários cuidados, na verdade. O ideal é a gente trabalhar aí para recuperação, né? Para tentar diminuir esse afastamento e deixar essas musculaturas abdominais mais competentes ali, que elas não sofram tanto consequência, né, de ter por ter essa diástase. E os exercícios físicos, dependendo do caso, dependendo de como são realizados, eles podem prejudicar ainda mais essa diástase. Às vezes, uma pessoa que tem uma diástase ali, não com um afastamento não tão significativo, assim, um afastamento pequeno, no que ela começa a fazer determinados exercícios, estímulos ruins, né? Ela pode aumentar esse afastamento dos músculos, ou seja, aumenta ali a diástase. A diástase, nós temos vários tipos, né? Depende, cada pessoa pode ter o afastamento em uma determinada região. O afastamento ele pode ser em toda a faixa abdominal, né? Em todo o abdômen, pode ser só acima do umbigo, pode ser só abaixo do umbigo e pode ser só na região central, mais ou menos essa região ali do umbigo, tá? Então, depende muito, cada pessoa tem uma diástase diferente, cada pessoa tem um tamanho, né, um afastamento ali diferente, mas se a pessoa tem um afastamento, seja qual tipo for, e que seja qual distância for, já é para essa pessoa, como se diz, ligar o alerta, né, e tomar cuidado, redobrar ali os cuidados para a situação dela não piorar. E mesmo quem não tem diástase, quem não tem o afastamento dos músculos reto-abdominais, para essas pessoas tomarem cuidado também, porque dependendo dos estímulos que você dá, inclusive os exercícios físicos, você pode piorar, tá? Pode, na verdade, ter uma diástase por causa disso, tá? Por causa de exercícios executados aí de maneira incorreta. E eu vou explicar um pouco mais sobre isso para vocês, tá? Então, assim, a diástase ela é muito relacionada ao pós-parto. É muito comum no pós-parto. Mas se a pessoa já foi obesa, ela pode ter diástase. Se a pessoa, às vezes, trabalha ou mesmo treina, né, pegando muito peso, cargas muito altas, essa pessoa também pode ter esse afastamento dos músculos, tá? Pode ser também devido ao aumento da pressão intraabdominal, que está bem relacionada a essa questão de pegar muito peso. E diástase pode acontecer com qualquer pessoa, homens, mulheres, às vezes as pessoas pensam muito só em gestante, pós-parto, mas qualquer pessoa pode ter, tá? Esse afastamento dos músculos é uma condição aí natural, normal durante a gestação, mas que no pós-parto deve voltar aí o que era antes. Então, eu dei o exemplo da obesidade, porque quando tem esse aumento de gordura localizada, essa gordura visceral, essa gordura nessa região abdominal, o que acontece? Pode afastar esses músculos também. É como se é bem parecido ali com a gestação. Tem muita gordura nessa região abdominal, gordura visceral, aí tende a afastar ali essa musculatura também, tá? Então, outro caso aí muito comum, muito recorrente de diástase abdominal é quando a pessoa, por exemplo, ou já foi obesa, né? Bem acima do peso. Os exercícios físicos, quem tem diástase pode sim praticar. Muitas vezes pergunta, Fernanda, pode ou não pode?
Poder praticar pode sim. Na verdade, os exercícios físicos, de forma geral, são muito, muito benéficos. Todo mundo deve se exercitar, todo mundo deve se movimentar, né? Sair realmente do sedentarismo, praticar exercícios, a gente previne vários problemas de saúde, a gente está cuidando da nossa saúde, né? Então, excelente, um excelente remédio, vamos dizer assim, porque se você praticar exercício é como se você tomasse um remedinho ali e está cuidando de você agora e pensando lá na frente também na sua qualidade de vida lá no futuro. Mas a questão é, as pessoas que têm diástase, elas devem tomar cuidado com quais exercícios, com qual exercício que ela vai praticar, tá? Não é proibido, essa pessoa deve se exercitar, é de extrema importância, né? Ela não se exercitar pode até ser um dos motivos também que piore essa diástase, mas essa pessoa precisa de tomar certos cuidados e fazer exercícios ali específicos para ajudar nessa recuperação, tá? Mas esportes, de forma geral, essa pessoa ali tem que tomar alguns cuidados. Algumas modalidades ela deve evitar, outras são mais tranquilas, né? Que ela pode continuar praticando aí no seu dia a dia, né? Continuar praticando normalmente. Então, as pessoas devem tomar vários cuidados em questão de diástase e exercício físico. Primeira coisa que eu queria deixar claro a esse ponto para vocês é a questão de exercícios de impacto. Exercícios de alto impacto ajudam aí a prejudicar ainda mais essa diástase, esse afastamento. Então, por exemplo, se você gosta de correr, se você gosta, por exemplo, de uma aula de jump, uma aula, enfim, que tenha muito impacto, de alguma modalidade que gere muito impacto, você deve tomar bastante cuidado, porque quando a pessoa tem a diástase, tem o afastamento do músculo, o nosso corpo ele entra em desequilíbrio, né? Isso eu falo principalmente da parte muscular. Se o nosso abdômen ele teve esse afastamento, ele não está equilibrado naquele ponto, desequilibra também a região do nosso assoalho pélvico, a região ali do períneo. Por quê? Sobrecarrega essa musculatura, já que a musculatura ali do abdômen não está cumprindo totalmente com o papel dela, com a função dela. Por isso, sobrecarrega essa outra musculatura que é o nosso assoalho pélvico. Então, pessoas, né, com diástase, principalmente no caso mulheres, porque o que eu vou falar agora, que é a questão da incontinência, principalmente em mulheres, devido à nossa anatomia mesmo, as mulheres elas têm que tomar muito mais cuidado. Se você tem a diástase, tem um afastamento do músculo reto abdominal, você tem que cuidar também do seu assoalho pélvico. Porque se essa musculatura do abdômen não está cumprindo a função dela, sobrecarrega essa musculatura, essas musculaturas, porque são várias, do nosso assoalho pélvico, que se estiver fraco também, se não estiver fortalecido, essa musculatura não tem a resistência ali de segurar os nossos órgãos, de manter a continência, tanto urinária quanto fecal. É a questão de segurar os órgãos, é o que a gente chama, quando a pessoa não... quando a pessoa tem esse órgão que está caindo literalmente, é a questão do prolapso, né? Às vezes as pessoas conhecem como bexiga caída, por exemplo. Então, a diástase, ela pode propiciar esses outros problemas também, tá? Então, é uma coisa que puxa a outra. Se você não está em equilíbrio nessa região abdominal, por causa desse afastamento dos músculos, começa a sobrecarregar aí essa região do assoalho pélvico. E outro ponto também que fica sobrecarregado é a nossa coluna, principalmente a região da lombar, a região mais baixa aqui da nossa coluna. Por quê? Se a musculatura do abdômen ela não está ali competente, né, não está fazendo a função dela, o que deveria, né, estar sendo feito, ela começa a sobrecarregar a nossa coluna, porque no nosso tronco, principalmente essa região aqui, um pouco mais baixa, a gente tem só a nossa coluna
né, de osso, e tem ali vários músculos cobrindo ali toda a nossa barriga, né, todo o nosso abdômen. E são esses músculos que seguram o nosso corpo, que seguram o nosso tronco, para a gente, que aí assim a gente consegue se manter numa postura melhor. Então, se tem esse afastamento, se já tem esse desequilíbrio ali muscular nessa região abdominal, automaticamente vai sobrecarregar a nossa coluna. Por isso, é tão comum, tão recorrente, mulheres que têm o afastamento dos músculos, né, que tem a diástase abdominal, sentir dor nas costas, principalmente nessa região da lombar. Por isso é tão recorrente. Então, é de extrema importância a gente cuidar da parte postural e, inclusive, dessas musculaturas, do fortalecimento dessas musculaturas, dessa região do nosso tronco, que é o que a gente chama de região do core, que são vários músculos ali que são ligados, né, para a função de nos manter numa postura melhor, numa postura adequada, de dar essa sustentação aí, esse equilíbrio para o nosso tronco. Por isso é tão importante a gente cuidar, né, do fortalecimento dessas musculaturas, mesmo a pessoa tendo afastamento aí do músculo. Se essa pessoa tem um afastamento, ela deve redobrar esses cuidados, porque a região da lombar, a região do assoalho pélvico já estão sobrecarregadas pelo simples fato de ter esse afastamento do músculo reto abdominal, tá? Então, essa questão dessas musculaturas é apenas um dos cuidados aí que você deve tomar. Já falei também na questão dos exercícios de alto impacto, né? Dependendo aí das modalidades. Se você gosta de praticar uma modalidade que tem muito impacto, você deve evitar, tá? Enquanto você não está buscando tratamento, buscando uma forma de recuperação, você deve evitar aí essas modalidades que geram muito impacto. Outra coisa também que a pessoa deve tomar bastante cuidado, é interessante a pessoa evitar, se ela não está buscando tratamento, não está buscando esse cuidado, né, não está se cuidando totalmente, é a questão de peso, altas cargas. Se a pessoa faz alguma modalidade ali que ela pega muito peso, pega cargas muito altas, muito pesadas, essa pessoa deve tomar cuidado, porque são situações, na verdade, que aumentam a probabilidade dessa pessoa ter uma diástase. Então, se a pessoa já tem esse afastamento do músculo e ela ainda pratica exercícios aí com altas cargas, por exemplo, os exercícios de musculação, de crossfit, enfim, tem outras modalidades aí também, essa pessoa, ela pode nem ter um afastamento, que com a prática incorreta, principalmente, ela pode pode ter, né, passar a ter esse afastamento dos músculos, tá? Mas por que isso acontece? Porque quando você pega uma carga muito alta, isso eu estou falando mais relacionado a esportes, mas independente, se o seu trabalho exigir de você pegar altas cargas, né? Você toda hora está pegando um peso, às vezes você está pegando de forma incorreta, isso pode ser até mesmo no seu dia a dia, no seu trabalho em casa, né? Você às vezes pega muito peso, não só filhos, mas também outras coisas, enfim. Isso aumenta a pressão intraabdominal. Por quê? Dentro dessa nossa região aqui do abdômen, é como se tivesse um balão, uma bexiga, né? Aqueles balões mesmo de aniversário. E quando você aumenta essa pressão intraabdominal, é como se a gente apertasse essa bexiga. Quando a gente aperta a bexiga antes dela estourar, ela sobrecarrega alguns pontos. Antes ela estava em equilíbrio, totalmente ali redondinha. Quando você aperta ela, aumenta a pressão lá dentro, o que acontece? Sobrecarrega mais alguns pontos dessa bexiga. E é o que acontece com o nosso abdômen. Então, se há esse aumento de pressão, há esse aumento de pressão na nossa região abdominal, intraabdominal, dentro do nosso abdômen, dentro da nossa barriga, o que acontece? A região geralmente mais fraca sofre a consequência, sofre esse aumento dessa pressão. A mesma coisa, a gente apertou a bexiga, o ponto da bexiga ali, às vezes, que está mais fácil, ele está mais
fácil de estourar naquele ponto, é onde aquela bexiga fica mais saltada, fica mais para cima, né? Essa região. E o nosso abdômen, se a pessoa já tem o afastamento dos músculos, é a região ali que o músculo vai afastar ainda mais e vai ter esse aumento de pressão intraabdominal. E vários exercícios podem propiciar isso, principalmente exercícios aí de muita carga. Então, por exemplo, se você gosta de fazer musculação, por exemplo, gosta de fazer agachamento, coloca muita carga, ou mesmo aquele exercício leg press, que você fica deitada, apoia os pés, empurra. Então, são exercícios que você deve observar o seu abdômen, independente se você tem diástase ou não. Você observa o seu abdômen. Se na hora ali de mais força, por exemplo, no agachamento, você agachou na hora de levantar, que é o momento ali que realmente exige muita força, o seu abdômen vai para fora, seu abdômen fica estendido nesse momento, você tem que tomar bastante cuidado, porque é um momento ali que está aumentando a pressão intraabdominal. E seu abdômen está indo muito para fora, seu abdômen, essas musculaturas dessa região abdominal não estão sendo competentes o suficiente para exercer a função delas de cinta natural, de segurar o seu tronco, de te dar essa estabilidade. Então, por isso que você deve tomar cuidado com exercícios aí que no momento de maior força, o seu abdômen vai para fora, tá? E juntando também com essa parte de altas cargas, né, de pegar muito peso, é importante sempre, principalmente aí relacionado aos treinos, você tomar cuidado com a sua respiração, tá? A respiração, se você tá fazendo força ali, tá fazendo algum exercício e na hora você prende o ar, muita gente faz isso, tá lá no momento de força e prende o ar para tentar fazer mais força, você tá aumentando ainda mais essa pressão intraabdominal. Então, é de extrema importância você prestar atenção na sua respiração. Se no exercício, no momento de maior força, você soltar o ar, você inspira num momento mais tranquilo e solta o ar naquele momento mais difícil, já é aí uma dica que eu deixo para vocês de tentar diminuir essa pressão intraabdominal, porque na hora que você solta o ar, você já ativa essas musculaturas abdominais para te dar mais estabilidade e não deixar o seu abdômen ir para fora ali nesse momento de maior força, né? Que o exercício exige mais de você, mais do seu corpo. Principalmente aí as mulheres com diástase. Mulher, não só mulher, mas pelo meu foco aqui ser mais no público feminino, eu sempre falo mulheres, mas independente de ser mulher, homem, enfim, a pessoa deve cuidar da respiração e se ela usar essa dica que eu dei, de no que você vai fazer o movimento ali de maior força, você soltar o ar, ativar essa musculatura, é uma forma até mesmo de prevenção, tá? E se você já tem o afastamento dos músculos, já tem a diástase, é uma forma aí de te ajudar a não aumentar esse afastamento dos músculos, tá? Eu falo muito desses exercícios que são de cargas muito altas, mas nem sempre são cargas assim extremas, depende muito do caso. Eu já tive algumas alunas que eu consegui acompanhar também na musculação, que, por exemplo, de fazer um exercício de braço, uma remada, por exemplo, um exercício para costas, a pessoa ela não conseguia ter esse controle dessas musculaturas abdominais. E o que acontecia? A barriga acabava indo para fora, principalmente essa região da diástase e ainda mais para fora, tá? Então, o que acontecia? Ela estava fazendo o exercício, a carga estava, de certa forma, tranquila para ela, mas no que ela fazia o exercício, ela estava melhorando um ponto, né? Fortalecendo ali, por exemplo, a musculatura dos braços, das costas, mas ela estava piorando outro ponto ali, que era a questão do afastamento dos músculos. E quando eu falava para ela, olha, ativa o abdômen, cuida mais dessa parte, presta atenção. Ela tentava ativar, ela ativava por um tempo, só que até então ela não tinha resistência suficiente para manter essa ativação durante os exercícios. E isso que é o perigoso. Se você começa
conseguindo ativar e depois você perde essa ativação, muitas vezes a pessoa perde a ativação sem nem se dar conta que ela perdeu essa ativação, aí que mora o perigo, porque é quando você perde essa ativação que força ainda mais essa região. É como se você não tivesse nenhuma ativação ali, né? Porque se você vai perdendo, se você faz 10 repetições, você faz 2 ali com uma certa ativação, as outras 8 repetições, você vai estar forçando essa região. Então, tomem bastante cuidado, tá? Com exercícios aí que tem qualquer sobrecarga, principalmente com cargas muito altas, mas sempre observem o seu abdômen e cuidem da sua respiração para tentar aí amenizar, não forçar tanto essa região abdominal e acabar prejudicando a sua diástase, né? Ou até mesmo por situações aí de alto impacto, acabar gerando esse afastamento do músculo reto abdominal, tá? Então fica a dica aí para vocês. Um outro exercício específico, né, que eu sempre falo para vocês, é os exercícios abdominais, aqueles abdominais tradicionais que a gente faz em academia, que muitas pessoas fazem na academia, aquela flexão de tronco. É um exercício que aumenta muito essa pressão intraabdominal e, consequentemente, o abdômen sobe no momento ali da execução, e isso quer dizer que há um aumento da pressão e que força essa região da diástase. Se a pessoa já tem esse afastamento, já tem essa diástase, a tendência, toda vez que ela faz a flexão ali, é ir sempre aumentando ali esse afastamento. E se a pessoa faz isso sempre, faz muitas repetições, às vezes até usa cargas, e eu falo, gente, questão dos exercícios abdominais, não só a flexão de tronco, o abdominal curtinho, né, como muita gente conhece, mas qualquer exercício abdominal. Bicicleta, oblíquo, aquele que você faz só para um lado, enfim, qualquer um desses exercícios abdominais, o inferior, que você só sobe as 2 pernas ali, todos os abdominais forçam muito essa região do abdômen, tá? A prancha, dependendo do caso, também não é um exercício indicado para pessoas com diástase. Então, a gente tem que realmente avaliar, por isso é tão importante o acompanhamento de um profissional que entenda de diástase, porque eu já vi vários e vários personagens aí nas academias que a mulher está gestante, a mulher está ali com o afastamento dos músculos e a pessoa está lá passando exercícios que não são interessantes para essa mulher, tá? A dança aeróbica pode prejudicar quem tem hérnia umbilical e diástase? Então, depende muito de como que essas aulas de dança, tá? Dança, de forma geral, tem um certo impacto, mas o impacto não é tão alto como, por exemplo, na corrida, né? Então, assim, se for uma dança que você está sentindo ali que vai ter muito impacto, automaticamente vai forçar mais essa região do seu assoalho pélvico, pode forçar mais ali essa região da diástase também, mas dança, de uma forma geral, é mais tranquilo. Questão de diástase, a gente deve tomar cuidado também, inclusive, com alguns alongamentos. Então, às vezes, até de alguma modalidade como a dança, às vezes os profissionais começam com alguns tipos de alongamento, que dependendo do alongamento, pode forçar a abrir ainda mais essa região da diástase, esse afastamento, tá? Mas, de forma geral, dança é um exercício, de certa forma, neutro, tá? Não tem tanto risco assim, a não ser que seja algo muito extremo, não tem tanto risco de piorar o seu caso, tá? E sempre cuidando bastante da respiração, tá? Principalmente em questão da hérnia. A hérnia umbilical, ela já é causada por esse aumento de pressão intraabdominal. Então, se você tende a fazer força em qualquer que seja o exercício, até mesmo no banheiro, gente, a pessoa às vezes para ir no banheiro para fazer cocô, ela faz muita força, é uma questão aí, é uma situação que aumenta a pressão intraabdominal e, consequentemente, aí pode forçar até mesmo o aparecimento ou a piora, né, de uma hérnia e até mesmo a diástase, tá? Até uma dica, um ponto que eu nem ia comentar com vocês e acabei me lembrando agora, tá? Então,
cuidado aí com os exercícios abdominais. Dança, como eu falei, a maioria dos estilos de dança, das aulas são bem tranquilos, assim, não tem tanto risco, assim, de piora, né, para uma diástase ou para uma hérnia umbilical. E a questão da hérnia, gente, muitas mulheres que têm diástase acabam tendo a hérnia umbilical também, porque essa região central do nosso abdômen fica desprotegida por causa desse afastamento dos músculos. Esses músculos mais próximos, né, que é o que é natural no nosso corpo, é realmente uma proteção. Então, no que há esse afastamento, um pedacinho ali do nosso órgão, das alças intestinais, pode sair para fora, e aí é onde tem as hérnias. E as hérnias podem aparecer em várias regiões, né, do nosso abdômen, e muito comum aí nessa região do umbigo. Principalmente, às vezes, a mulher ainda está gestante e já tem ali aquela hérnia umbilical, aquele umbigo saltado para fora. Então, é uma das coisas aí que pode estar relacionada à diástase, muitas das vezes está relacionada à diástase, e principalmente relacionada ao abdômen ali, sem fortalecimento, um abdômen fraco. E quando eu falo abdômen fraco, eu não estou falando de um abdômen que não é trincado, tá? Muitas vezes as pessoas acham que um abdômen forte, um abdômen competente, um abdômen ali com muito tônus, somente o abdômen ali que tem os gominhos, né? Um abdômen bem definido, mas não é bem assim, tá? O que a gente tem que buscar realmente é o fortalecimento dessa região abdominal e não pensando na questão dos gominhos, tá? Pensando realmente de você tocar, ter o abdômen ali firme, um abdômen competente, que na hora de você fazer os exercícios, ele se mantenha ativado da forma correta, e muitas das vezes a pessoa tem um abdômen de tanquinho e não consegue ter essas ativações, como eu já comentei com vocês, tá? Então, nem sempre um abdômen trincado é um abdômen realmente ali fortalecido, um abdômen competente para o que você precisa. E muitas das vezes, por pegarem carga demais, por fazerem muitos exercícios abdominais, essas pessoas com o abdômen trincado têm diástase. É muito comum, principalmente homens, né? Uma situação muito comum para homens ter diástase abdominal é justamente esse excesso aí de exercícios abdominais, exercícios aí de muita carga. Então, o homem tem ali o abdômen trincadinho, mas nessa região central aqui da barriga, do abdômen, a gente percebe claramente esse afastamento dos músculos, tá? E isso não é bom nem para mulher, nem para homem, nem para ninguém, tá? A gente deve sempre cuidar para evitar aí esse afastamento, tá? Então, assim, questão de exercícios, o que seria legal de praticar, né? Se você não tem nenhum acompanhamento, se você está totalmente sedentário, você não sabe por onde começar, uma coisa simples que qualquer pessoa pode fazer, que não vai ter risco, por exemplo, uma caminhada, ou até mesmo andar de bicicleta, tá? Então, assim, são exercícios aí, de certa forma, tranquilos, principalmente a caminhada, sem risco, né? Quando começa a corrida, aí que se torna um exercício ali um pouco mais preocupante, dependendo do caso, tá? E assim, questão de diástase e exercício, gente, não tem regra. Não é que esse exercício é extremamente proibido. Até mesmo os exercícios abdominais, que geralmente são mais arriscados, dependendo do caso, dependendo da pessoa, ela pode fazer e não ter nenhuma consequência. Mas isso depende muito de pessoa para pessoa, tá? Mas um exercício que eu sempre falo que, assim, em geral, é super tranquilo, são os exercícios abdominais. E um exercício ali, uma das formas até mesmo de buscar esse tratamento, buscar essa recuperação desse afastamento dos músculos e o fortalecimento também dessa região abdominal, são os exercícios posturais. Então, no que a pessoa começa a cuidar da postura dela, ela já começa aí a ter benefícios, a ter fortalecimento de todos esses músculos abdominais, né? E, consequentemente, aí ter uma melhora nesse afastamento, conseguir reduzir esse afastamento e até mesmo voltar ao corpo que ela tinha antes, ou ele, né, tinha antes desse afastamento, dessa diástase, tá? Então, principalmente exercícios posturais,
tá? É o que eu sempre recomendo, porque independente de qual for o tamanho dessa diástase, a localização dessa diástase, a profundidade dessa diástase, se a pessoa tem hérnia ou não, seja hérnia na coluna, seja hérnia em alguma região do abdômen, seja que essa pessoa tenha dor nas costas ou não, enfim, são exercícios ali que só quem não pode praticar é gestante e quem tem pressão alta. Tirando esses casos, ou algum outro caso que o médico não libere, né, não tem ali a liberação médica para praticar exercícios, mas exercícios de forma geral, essa pessoa não deve praticar. Mas tirando isso, que é a grande maioria das pessoas, todas as pessoas deveriam fazer, até mesmo como uma forma de prevenção, tá? De você ter esse fortalecimento do seu abdômen, que é o que você usa no seu dia a dia, é realmente ativar essa cinta natural, ativar o fortalecimento aí dessas musculaturas às vezes mais profundas, que você tentando fazer aí exercícios na academia, exercícios abdominais, você não vai ter esse fortalecimento tão completo, ativar essas musculaturas aí tão profundas que são mais difíceis realmente de serem ativados se não tiverem o estímulo correto. Tá? E como eu falei para vocês, fica essas dicas aí desses exercícios, né? Principalmente aí a caminhada, para quem está totalmente sedentário, para quem já quiser fazer um trabalho aí específico, trabalhar essa parte postural, esses exercícios posturais e exercícios específicos também para diástase, tá? E quando você faz, por exemplo, os exercícios posturais, você pode também praticar outras modalidades, tá? E o exercício postural vai, na verdade, te ajudar nesses outros exercícios, até mesmo exercícios, por exemplo, com maiores cargas, né? Com esse aumento de carga, como os exercícios na musculação. Né? Se você já tem um fortalecimento dessa região abdominal, já consegue ativar bem essas musculaturas, automaticamente você vai melhorar o seu desempenho nos outros exercícios, nas outras modalidades que você for praticar, inclusive aí nessas modalidades que exigem essa carga, né? Esse sobrepeso ali na hora da prática. E é isso que eu queria comentar com vocês sobre essa questão de exercício e diástase abdominal. Não é proibido, vocês devem sim se exercitar, mas exige aí muitos cuidados. Então, se você está fazendo exercício, dependendo do exercício, dependendo de qual é a sua situação, você pode estar piorando o seu caso. Mas ficar sedentário, isso não é indicado para ninguém. Então, pelo menos, nem que seja uma caminhadinha para você fazer com 100% de segurança, faça, comece a se exercitar, que isso é muito importante para a sua saúde, não só hoje, mas pensando lá no futuro também. Praticar exercício é uma grande prevenção ali e uma forma de cuidar da nossa saúde de forma geral.